Converso agora com o engenheiro de serviço de campo da CPFL, o Edson Antônio Assonuma. O nosso assunto é fuga de energia. Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Edson, vamos explicar o que é isso? O que é fuga de energia? A fuga de energia, falando popularmente, é como se fosse um vazamento, né? Similar a um vazamento de água que a gente pode ter na instalação, é um vazamento de energia. Ou seja, é uma energia desperdiçada porque ela não é utilizada e que gera um custo na conta de energia. Isso mesmo. É uma energia que a gente não aproveita e que no fim do mês vai custar caro na nossa conta. E chega a custar quanto? Olha, dependendo do tipo de vazamento, né, da intensidade, pode variar de 20% a 30% da conta de energia. Nossa, pode corresponder de 20% a 30% e uma energia que não é utilizada. Isso mesmo. E como é que as pessoas podem fazer para identificar se em sua casa tem esse problema? A dica mais importante é você desligar todos os equipamentos da tomada, apagar todas as luzes e verificar se o medidor de energia está girando, o disco do medidor. O disco ele possui uma marca nele, então se houver vazamento com todos os equipamentos desligados, mesmo muito devagar, o disco vai girar. Então tem que desligar todos os equipamentos, tirar tudo da tomada. E por quanto tempo tem que observar o relógio? Eu acredito que 5 minutos é suficiente. É só ver se está girando. Se estiver girando, tem algum problema. Isso mesmo. Se tiver algum problema, a orientação é chamar um eletricista de confiança, habilitado, para fazer uma inspeção em toda a instalação. Para verificar de onde é que está vazando essa energia. Exatamente. Agora, Edson, em que situações essa fuga é mais comum? Muitas vezes fios desencapados ou emendas mal feitas, né? Então é importante que no momento de fazer a instalação todas as emendas sejam bem feitas e bem isoladas também, né? Porque essa não isolação ela pode, em contato com a estrutura do imóvel, ela pode provocar o vazamento. Bem, uma dica que eu achei interessante, está até aqui na página B5 da Folha da Região de hoje, que diz o seguinte: se a pessoa perceber que em algum ponto da residência, né, em algum equipamento dá choque ao tocá-lo, é porque isso significa que há fuga de energia. Esse também pode ser um sinal. Pode ser um sinal. Se o equipamento estiver dando choque, é sinal que a isolação interna do equipamento, da fiação interna do equipamento, ela está danificada. Então, pode haver o contato da fiação com a carcaça do equipamento. Por isso que dá choque. Tá, e também em outras situações, né? A borracha da geladeira, se ela estiver mal colocada ou em mau estado de conservação, também pode acontecer a fuga de energia. E uma coisa interessante que você citou aqui são as lâmpadas fluorescentes queimadas, né? Que elas continuam com o reator funcionando. Exatamente. No caso da geladeira, a fuga acontece, na verdade, um aumento do consumo. Não é uma fuga em si. Na geladeira é um aumento do consumo por causa que a geladeira, estando com a borracha ruim, o motor vai trabalhar por mais tempo para manter a mesma temperatura interna. Ah, correto. E no caso das lâmpadas fluorescentes, o reator muitas vezes não faz barulho. Ele é um reator silencioso. E o reator também tem um consumo pequeno, mas ele tem. Então, se a lâmpada estiver queimada e o interruptor estiver ligado, vai haver o consumo do reator. Então, a dica é, se a borracha da geladeira não estiver bom, né, estiver em mau estado de conservação, não estiver fechando direitinho, é bom trocar, como também trocar as lâmpadas queimadas, as fluorescentes. Exatamente. No caso das lâmpadas comuns, isso não ocorre? Não ocorre. Não ocorre porque a lâmpada incandescente, ela é uma resistência e aí quando ela queima, é uma resistência que está quebrada, seccionada. Ô Edson, e você teria condições de fornecer dicas para que a população possa economizar energia, além de fazer essa inspeção que você citou, né, com um eletricista de confiança? O que mais a população pode fazer na tentativa de economizar energia? Uma fiação bem dimensionada, no caso de toda a instalação interna da residência, ela é muito importante, principalmente chuveiros, que é um equipamento que consome bastante energia, a fiação bem dimensionada, porque se você usar fios muito finos,
eles vão se aquecer e vão provocar aquecimento e fuga e consumo, né, desperdício de energia na forma de calor. No caso nós falamos das geladeiras também, né? Tem a questão do uso de lâmpadas fluorescentes. Hoje temos aí as fluorescentes compactas também, que economizam bastante em relação às incandescentes, né? Então, se você tiver uma instalação muito antiga, o ideal é que se faça uma reforma em toda essa instalação, né? Certo. Porque hoje os equipamentos mais modernos, eles possuem o selo do Procel. Procurar comprar equipamentos com selos A, categoria A, que são os mais econômicos também. Ou seja, consomem menos energia, Menos né, neste energia, caso. com a mesma eficiência. Tá certo. Bem, e essas dicas todas podem ser conferidas, inclusive, no site da CPFL, né, Edson? Sim, a CPFL possui um canal permanente aí dentro do site, onde as pessoas podem consultar. As dicas estão lá todas à disposição. www.cpfl.com.br. Dá para aprender um pouquinho, né, de como diminuir aí o gasto com a conta de energia elétrica, porque realmente é um serviço essencial, todo mundo depende, né, da energia, seja para tomar banho, para viver, né, de um modo geral, no consumo dos alimentos, no armazenamento, até para cozinhar, porque muitos fogões sem acendimento automático depende ali da tomada da energia elétrica para ligar, para cozinhar, enfim. Então vale a pena conferir no site cpfl.com.br essas dicas de consumo reduzido. Edson? Exatamente. Bem, e vocês têm alguma estatística que aponte o percentual de casas ou de imóveis que tenham esse tipo de problema? Olha, não temos esse porque no caso, a fuga da energia. Exatamente, né? É muito difícil porque o trabalho da CPFL ela chega até o medidor de energia. Dali para dentro é uma responsabilidade do cliente. Então, muitas vezes a gente sabe, se o consumo estiver muito elevado, se o cliente verificar que a conta aumentou muito de um mês para outro, pode entrar em contato com a CPFL. Nós vamos enviar uma equipe lá, ela vai fazer um teste do medidor, né? Então, no caso, se a pessoa desconfiar que está gastando muito, pode solicitar um teste de medidor, porque o equipamento pode ter problemas também. É isso que nesse ponto que você tocou, inclusive era a minha próxima pergunta, né? Essa diferença, quando há fuga de energia, ela já é perceptível de um mês para o outro? É possível sim, porque se a fiação, uma isolação lá, ela se estragou, né? Hoje nós temos muitos casos aí de maritacas que entram nos forros aí e tiram toda a isolação da fiação. Isso é um caso, de um mês para o outro vai ser perceptível, essa diferença na conta. Então tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Se isso acontecer. Ô Edson, e qual é o telefone de contato para o consumidor que tenha esse tipo de problema e que quer informações, né, quer orientações da empresa? Certo. A CPFL disponibiliza um telefone gratuito 0800 010 1010. 0800 010 1010. Isso. 24 horas? 24 horas, ligação gratuita. Nesse telefone também é possível resolver problemas de interrupção de energia, queda de energia, enfim? Exatamente, solicitação de qualquer serviço, tanto emergencial quanto ligações novas, religações, teste de medidores, como eu disse, todos os serviços estão disponíveis através do 0800. Então, 0800 010 1010. Tá certo, então. Você gostaria de fazer mais alguma observação? Eu queria aproveitar o espaço, né, e esclarecer a população em geral de que para ficar atento à questão de golpes, né, envolvendo falsos eletricistas. Muitas vezes a pessoa desconfiar, se a pessoa se apresentar como eletricista e fizer alguma cobrança por algum serviço. A CPFL esclarece que em nenhum momento ela cobra o serviço na hora. Se o serviço for solicitado pelo cliente, todo custo, se houver, virá na próxima fatura. Nunca recebe dinheiro à vista na hora. Então, para a população se atentar a isso, né, porque os
malandros estão aí aproveitando muitas vezes das pessoas mais humildes, né? E cobrando, dizendo que vão fazer um teste no relógio, que vai diminuir o consumo e acabam cobrando na hora por esse serviço. Então, uma boa dica, não existe isso. Uma boa dica é essa sua. E há casos de espertinhos agindo na cidade? Vocês já registraram ocorrências desse tipo? São pontuais, mas um ou outro aparece. E é sempre o cliente bom... acaba ligando, perguntando e aí ele já caiu no golpe, no caso. Ah, tá. E o alerta é importante, então. A CPFL não faz cobrança no ato em que o serviço é feito. A cobrança, como o Edson disse, vem na próxima conta de energia, na próxima fatura. Então, não caia nessa. E também os profissionais da empresa, eles são identificados, né? Eles portam crachás, também usam uniforme. Enfim, dá para... Tem algum outro sinal, alguma outra característica? Não, geralmente... Veículos são caracterizados, nós trabalhamos em Araçatuba com 2 empresas parceiras, uma delas chama-se Evolute e a outra chama Renascer, com o símbolo RCE. Então é muito importante, caso apareça alguém dizendo que vai fazer algum serviço em empresas diferentes dessa, desconfie. Então a empresa Renascer e Evolute? Renascer e Evolute. Peça a identificação e... Se desconfiar, não deixe entrar na residência. E antes de abrir o portão, é bom se certificar, se houver alguma desconfiança, ligar nesse próprio 0800, né, Edson? Exatamente. A empresa, os nossos funcionários e os nossos parceiros não fazem serviços dentro da residência. Eles chegam até o relógio de energia só. Então, se a pessoa quiser entrar na residência para ver lá dentro a instalação, pode ser golpe. Não deixe. Não deixe, pode ser golpe. Tá certo, Edson. Eu agradeço muito a sua participação aqui hoje. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço.